Olá, meu nome é Fernando Braga, eu sou geógrafo, professor do mestrado profissional em ensino de geografia do IFMG e esse é o curso Metrópole, Região e Novas Regionalizações. A aula de hoje é a aula Região e a Ciência Geográfica, segunda parte, tá? Então vamos iniciar aí os nossos estudos. Muito bem, então. Passando aqui pelos objetivos dessa aula, como eu disse, é uma aula em duas partes. A ideia é que possamos fazer uma discussão desse debate a respeito do posicionamento da geografia junto a outras ciências e como que a categoria de região foi central na caracterização desse campo de estudos. A primeira parte, né, nós já tratamos em outra aula, que seria essa defesa de que a geografia é composta de duas abordagens distintas, mas complementares. A gente tratou do texto do Richard Hartshorne e hoje vamos trabalhar com essa segunda parte da aula, que é a crítica a essa divisão, né, a crítica a essa perspectiva do Hartshorne a partir da refutação do excepcionalismo e como a geografia deve então se aproximar, né, na visão do autor que vamos trabalhar, como a geografia deve se aproximar das outras ciências sistemáticas. Ok? O texto, então, de base dessa aula é o texto do Schaefer, o Excepcionalismo em Geografia. No Brasil, ele foi publicado em português no Boletim de Geografia Teorética, tá? Foi publicado no ano de 1977, mas o texto originalmente é do ano de 1953. Então a gente vai estar falando desse autor que é alemão, tá? Fred Kurt Schaefer. Ele viveu aí entre 1904 e 1953 e uma rápida biografia dele, tá? Ele era da Universidade de Berlim e posteriormente foi para os Estados Unidos, fugindo da guerra, inclusive, né? Fugindo aí do nazismo. E esse texto que vamos falar aqui hoje é o principal texto dele, é o texto mais importante. Foi publicado nos Anais da Associação Americana de Geógrafos e infelizmente, aí, né, uma questão até curiosa, apesar desse texto ter uma importância enorme para a geografia, o seu autor não viu o texto publicado. Tá? Ele veio a falecer de ataque cardíaco antes do texto estar impresso e disponível. Enfim, né, por isso também não foi possível que ele desse resposta, né, a outras manifestações. Né? O próprio Hartshorne fez uma resposta a esse texto e acho que é interessante, inclusive, né, a gente não vai aprofundar muito nisso aqui no curso, que a gente quer passar apenas pela questão da evolução do conceito de região, mas a quem se interessar, né, pode fazer uma busca aí, né, nessa discussão, né, nesse debate entre o Hartshorne e o Schaefer, que existe muita coisa escrita a esse respeito, tá bom? Então vamos tentar contextualizar esse debate para a gente seguir com a nossa aula. Então esse texto, né, como eu disse, ele ficou muito conhecido e ele é a resposta que a geografia teorética, ou, né, alguns também a denominam de geografia quantitativa, faz a respeito das considerações sobre a natureza da geografia na obra do Hartshorne e da tradição que o próprio Hartshorne tenta trazer nos seus textos. Então, em alguma medida, a gente vê nesse texto um pouco do conflito entre a geografia teorética e a geografia clássica. O Hartshorne representando, né, uma figura contemporânea, mas ainda bebendo, né, muito fortemente nos textos da geografia clássica, e o Schaefer já trazendo aí essa outra perspectiva. Então a crítica dele vai se dirigir, né, ao que ele denomina de excepcionalismo, e a gente vai entrar, né, com detalhe na ideia do excepcionalismo, né, mas basicamente a ideia de que a geografia que está, né, dentro das ideias do Hartshorne, né, que a geografia ela teria um caráter especial, um caráter único, uma ciência, junto com a história, né, uma ciência diferente das outras, né, um campo do conhecimento totalmente diferente dos outros. Isso ele chama de excepcionalismo e tenta combater, e aponta também os prejuízos que ele está acarretando, né, para a evolução da geografia enquanto um campo científico. E por isso ele está nesse curso, né, porque a parte importante dessa crítica vai se dirigir exatamente à ideia da existência de uma geografia regional, né, assim como a gente
já expôs, né, no texto do Hartshorne, tá? Então, essa ideia de que existiria um método específico da geografia e não só a ideia de geografia regional ou método regional como uma técnica, tá? Bom, então vamos lá. O ponto importante, uma palavra que vai se repetir ao longo do texto e que ele tenta posicionar isso logo no começo, tá? É o que ele denomina de metodologia. Então, para todos os efeitos, né, quando você estiver fazendo a leitura do texto, né, a palavra metodologia, ela carrega todo esse significado, né? Ele trata da posição e do escopo do campo de uma ciência dentro do sistema total de ciências e do caráter e natureza dos seus conceitos. Então, quando ele fala metodologia, né, a evolução da metodologia de uma ciência, trata-se realmente de como essa ciência evolui, né, de como ela trata, né, a sua relação com outros campos do conhecimento científico, quais são as formas de abordagem, qual que é o objeto de análise. Então, ele usa a palavra metodologia com esse conceito mais amplo, tá? E tentando diferenciar de técnica, tá? Então, aqui, né, nesse texto, sempre considerar a palavra metodologia com esse escopo mais amplo. Então, está falando da evolução dos conceitos e de como essa ciência lida, né, com a tarefa, que seria a tarefa de todas as ciências, de apresentar hipóteses a respeito do funcionamento do mundo, confirmar essas hipóteses, né, com alguma técnica e, a partir das hipóteses confirmadas, enunciar leis, padrões, regularidades a respeito do funcionamento do mundo. E aí a crítica dele vai exatamente nos trabalhos de metodologia da geografia, nesse sentido, tá? Dos trabalhos que refletem como a geografia se posicionou ao longo do tempo, né, enquanto campo da ciência. E o que ele está dizendo é que a metodologia da geografia, os trabalhos de metodologia são altamente complacentes e com os erros do passado, tá? Então são altamente complacentes com aquilo que foi cometido de erro no passado, não fazem uma reflexão crítica e que está na hora da geografia reagir, questionar tudo aquilo que foi dito a respeito dela, né, em outros tempos e tomar uma outra posição, sob o risco de perder até a sua relevância enquanto ciência, tá? Então, apesar dele reconhecer a importância do trabalho do Hartshorne, né, um trabalho de peso, ele vai indicar que ele está tomando o caminho errado, né, e especialmente nessa questão do excepcionalismo. Então, ele quer contestar noções fundamentais que foram assumidas como verdade para muitos geógrafos sobre a natureza dessa ciência, e claramente é uma crítica ao Hartshorne. Então, vamos tratar um pouco aqui das razões desse problema, e ele vai apontar algumas, né? Então, a primeira seria a própria escassez de trabalhos metodológicos, né? Ele vai dizer que muito pouca coisa foi escrita no âmbito, né, da metodologia. Talvez hoje a gente chamaria isso não de metodologia, mas de epistemologia da geografia, né? História do pensamento da geografia, mas enfim. Ele vai dizer que muito pouca coisa foi escrita a esse respeito, tem muito poucos autores com os quais dialogar, e basicamente ele vai dialogar com esses aí, tá? Então, uma linha para a qual ele está mais próximo, que também faria a crítica ao excepcionalismo, tentaria aproximar a geografia dos outros conhecimentos científicos, né, que começaria no trabalho do Humboldt, e melhor elaborado, ou elaborado com mais elaborado após, né, um tempo pelo Kraft, e também ao trabalho do Hettner, né, e o Hartshorne, um discípulo do Hettner, né, que propagou, né, as ideias do excepcionalismo. Então, a falta de trabalhos metodológicos talvez refletiria mesmo a falta da crítica, né, a falta de mais pessoas refletindo e criticando, e por isso alguns conceitos equivocados permanecendo. E aí o pior deles, talvez, seria essa ideia de que a geografia é uma ciência integradora. Bom, aí acho que isso é uma coisa que muitos geógrafos já viram, talvez até concordam, com a ideia de que a gente consegue enxergar a geografia ou a totalidade da geografia a partir de uma fusão de conhecimentos advindos de outras ciências. Então você teria, por exemplo, a economia, né, como um campo do conhecimento talvez melhor definido. Aí você tem outro campo do conhecimento, por exemplo, a meteorologia.
depois a biologia, depois também a geologia, e aqui, pessoal, é aleatório, tá? Que eu fiz essas sobreposições, outras coisas poderiam aparecer aqui, talvez não seja tão óbvio, né? Uma sobreposição entre meteorologia e economia, mas enfim, a ideia aqui não é fazer essa discussão, mas tentar entender que certamente qualquer campo do conhecimento tem sobreposição, né, em alguma medida com outros, e onde se localizaria a geografia, não como um outro campo do conhecimento concorrente, mas com sobreposições, mas como é esse tipo de ciência que vai existir exatamente aqui nesse ponto da integração. Então, geografia, ou com essas aqui, ou com outros, né, ou numa junção de outros conhecimentos científicos, ela estaria exatamente posicionada como uma espécie de integração, um espaço para promover o diálogo entre outras ciências. Então, essa é uma argumentação que ainda persiste, né, algumas pessoas ainda a fazem, e para o autor do nosso texto, apesar disso parecer para alguns interessante, né, algo que talvez torne a geografia especial, porque ela é uma ciência da síntese, ela consegue perpassar e fazer as pontes entre vários conhecimentos diferentes. Isso, para o nosso texto aqui, no contexto do nosso texto, seria quase que a geografia pedindo permissão para existir, né, junto a outros conhecimentos científicos. Será que ela é um campo de conhecimento válido? Ela é uma ciência válida? Ou ela existe só na dependência de outros conhecimentos? Ela só existe para fazer ponte com outros conhecimentos, né? Uma ponte não existe por si só, né? Ela não tem significado em si mesma, ela existe para ligar o lugar A ao lugar B. Então, nesse sentido, a geografia não teria, ao se posicionar dessa forma, né, ela não teria um significado a si mesma, e evidentemente ela não poderia ser considerada, nesse caso, como uma ciência, mas sim talvez como uma ciência especial, ou um campo do conhecimento especial, um campo de integração, e é exatamente isso que ele quer combater, essa ideia que por muitas vezes aparece, né, para alguns autores, alguns que defendem que a geografia teria esse caráter como algo interessante, algo que torna a geografia torna a geografia especial de alguma forma, entre outros conhecimentos. Para ele é um grande problema, porque esse tipo de visão só atrasa o próprio desenvolvimento metodológico da geografia, porque isso aqui, né, sendo dito de uma forma bem clara, seria uma grande bobagem, né? Não existe nenhum campo do conhecimento que precisa existir na integração entre os outros. Os campos se sobrepõem, todos eles, e a geografia é mais um campo. A geografia tem sobreposições com outros campos, mas a geografia precisa se definir, né? Qual que é o seu objeto próprio de análise, quais são as suas técnicas próprias de análise, que respostas a respeito do mundo a geografia vai dar, qual que é a contribuição da geografia no rol, né, de todas as ciências, seja ciências naturais, sociais, enfim. Então, esse tipo de visão aqui seria um grande atraso, uma grande bobagem, e que só atrapalharia, né, o desenvolvimento da nossa ciência. Então, ele vai traçar aqui, né, continuando aqui na ideia das razões do problema, seria então essa falácia da ciência integradora. Ela estaria promovendo um desenvolvimento metodológico lento. Aí ele compara, por exemplo, com a economia, que já até teria desenvolvido, né, o ramo da economia regional, que estaria até avançando sobre um território, né, digamos assim, um território de pesquisa, de estudos, e que a própria geografia poderia estar ocupando, né, mas por vezes pode não estar, exatamente por conta desse erro, né, de trajetória que ele tenta denunciar no texto. O foco na mera descrição, né, que vem dessa perspectiva regional, de fazer uma descrição detalhada de todas as relações do espaço, de tratar com aquilo que é único, como o Hartshorne coloca, né, existe uma demanda por um conhecimento amplo a respeito dos lugares, e a geografia sempre deu essa resposta para o mundo. Então o geógrafo precisa se dedicar inteiramente a conhecer os lugares, a descrever relação por relação. Então a geografia acaba se tornando extremamente descritiva. Ela não tenta olhar para... Ela não tentaria, né, os geógrafos não tentariam olhar para a realidade no sentido de, a partir dali, retirar leis gerais, retirar regularidades que podiam ser observadas em outros espaços. Enfim, e isso, né, perde
nesse sentido, a geografia perde a capacidade de dar explicação científica sobre o mundo. E ele vai dizer que a ciência, então, ela não tem interesse efetivo nesses fatos individuais. A ciência não tem interesse em explicar situações que acontecem apenas uma única vez no mundo em circunstâncias muito específicas. A ciência quer compreender o funcionamento do mundo, e para compreender ela tem que, a partir do mundo, tentar entender, enunciar algumas regras básicas de funcionamento do mundo, ainda que elas tenham exceções, ainda que elas precisem estar relacionadas com outras regras, que talvez você só as observe em ambiente controlado, mas de toda forma, o que a ciência quer fazer é tentar compreender o mundo, e você não compreende o mundo em situações altamente específicas. Então, a geografia, para ele, tinha que ser concebida como uma ciência incumbida da formulação de leis que governam a distribuição espacial de certas características da superfície da Terra. Então, ele já está enunciando aí um campo de estudo específico, uma intencionalidade dentro desse campo de construir leis básicas, tentando fugir um pouco aí dessa perspectiva de ciência integradora, e aí faz-se necessário também qualificar a ideia de excepcionalismo. Então, tentando qualificar o campo, ele vai mostrar o seguinte, que com a emergência de outros campos científicos, e seria um problema se a geografia não se posiciona enquanto outros campos científicos avançam para tentar compreender o mundo e tentar dar respostas sobre o mundo, a geografia teria que se estabelecer com o papel de compreender a maneira pela qual os fenômenos naturais, e aí também a dinâmica humana incluída, estariam distribuídos pelo espaço. Então, ele tenta insistir nessa noção. A geografia tem que se dedicar a relações espaciais e descrevê-las em forma de leis, padrões e regularidades. E o que ele vai tentar mostrar é o seguinte, que a formulação de leis ela é a etapa final de um processo de sistematização. Você observa, você tenta lançar uma compreensão sobre aquilo que você observou, muitas vezes a partir de classificação, enunciação de tipos. A partir do momento que você consegue compreender, classificar, tipificar, você vai compreender como as coisas se relacionam. Depois disso você vai tentar estabelecer hipóteses a respeito de como essas relações funcionam, testar essas hipóteses e, confirmadas as hipóteses, estabelecer então que quando aquelas condições estiverem reunidas de uma determinada forma, em um determinado lugar, é provável que o mundo vá funcionar dessa e daquela forma. Então, aí começa essa etapa de proposição de leis. Então, a proposição de leis, ela é um processo de sistematização. E ela acontece normalmente em qualquer ciência, inclusive na geografia. Não tem nada de especial no esforço que a geografia faz. Inclusive, quando o geógrafo lança o olhar sobre a região, ele também lança com essa perspectiva. Ele traz conhecimentos sistematizados, seja até a própria linguagem, que já é uma forma também de sistematizar o mundo, mas ele traz conceitos pré-estabelecidos, ele traz formas de abordagem, ele traz técnicas, ele traz intencionalidades daqueles que motivaram os estudos, enfim. Então, ninguém chega para analisar uma região de uma forma inócua, sem um background, alguma coisa por trás. E no contraste ali, na oposição entre aquilo que se tem de perspectiva a respeito do mundo e aquilo que se observa numa determinada região, essa própria incursão ao campo, ela retorna com algumas considerações que podem reavaliar as hipóteses construídas numa geografia sistemática. Então, é uma relação comum a qualquer ciência e por isso não faz nenhum sentido contrapor geografia sistemática à geografia regional. Aqui vale também destacar essa questão do uso dos termos, leis, padrões, regularidades. Então, a palavra lei aqui, talvez ela possa soar muito pesada para a gente hoje. Talvez ela seja mesmo muito pesada para falar de uma ciência social. A gente não consegue observar leis, mas essa é a perspectiva do autor, de usar a palavra leis. E aqui eu estou tentando aliviar, de forma que
Quando a gente fala de leis, também estamos falando não de leis absolutamente rígidas a respeito do funcionamento social, mas sim que a busca é por padrões e regularidades, por coisas que se repetem, né? Coisas que têm condição de serem descritas e que se espera-se delas, né, que elas possam se repetir de uma forma padronizada. Sem isso, você não faria ciência, né? Não faria sentido construir conhecimento a respeito do mundo, né? Se esse conhecimento não gera nenhuma previsibilidade a respeito do mundo, né? Qual que é o significado dele? Pelo menos para os objetivos, né? Para os efeitos da ciência. Tá? Então, tentando aí qualificar ainda, né? No desenvolvimento metodológico, os estudos regionais vão alimentar novas hipóteses em abordagens sistemáticas. E é próprio de qualquer ciência, né? Foi isso que eu já tentei explicar aqui, né? E um exemplo, né, que ele tenta dar, né, será que faz sentido defender, no caso da física, né, enquanto ciência, que o cerne da física é ou a física teórica ou a física experimental? Ele vai tentar demonstrar que isso não faz sentido nenhum. O físico teórico tem o seu lugar, o físico experimental tem o seu. Muitas vezes não vão ser as mesmas pessoas, né, que vão se dedicar à física teórica ou experimental, da mesma forma o geógrafo. Isso até o Hartshorne já tinha mencionado, né, que alguns geógrafos vão ser, né, por perfil mais afetos à sistemática, outros mais afetos à regional, mas a diferença aqui entre um e outro é que ele sugere que o Hartshorne está dizendo que a geografia regional acaba sendo o cerne da geografia, né? Ele reconhece que existe um outro método embutido dentro da geografia que torna a geografia uma ciência especial, e ele nega que isso absolutamente. Então, aquele geógrafo que teria, né, uma perspectiva mais de analisar os elementos no âmbito dos locais, da região, de tentar aplicar o conhecimento ao estudo de uma região e não elaborar, né, teorias e leis gerais a respeito do mundo como um todo, é uma questão de perfil, de preferência, né? E nenhuma dessas coisas é o cerne da construção desse conhecimento. As duas coisas são essenciais, são fundamentais e se retroalimentam. Tá? E outra questão também sobre o fato da geografia tratar de alguma coisa única ou muito especial, né? O Hartshorne bate realmente nessa tecla. Ele vai dizer que indo para o campo, né? Indo para a situação de experimentos, especialmente se não é um laboratório, né? Com um ambiente controlado, se tem pouco controle, certamente vão haver diversos fatos intervenientes que perturbam as leis enunciadas. Então, não tem nada de muito especial nesse fato, né? Como os territórios, a crosta terrestre não pode ser um laboratório, né? O Hartshorne colocava, não existe diversas, né, centenas, milhares de crostas terrestres para serem comparadas, nem é possível levar uma região inteira para um laboratório e controlar, né, a situação. Ele parece anunciar que isso torna a geografia um conhecimento especial. Aqui o Schaefer discorda dessa perspectiva, né, apenas tenta demonstrar que isso é normal, isso vai acontecer em qualquer ciência, até nas leis da física, que seriam extremamente rígidas, quando não estão sendo testadas no laboratório, né, é necessário compreender que há fatores intervenientes, né, e que você não vai conseguir observar aquela lei, né, exatamente como ela está enunciada. Então, tudo isso para tentar demonstrar que existe uma percepção equivocada de que a geografia é especial. A geografia que tem um caráter especial, um jeito particular de olhar o mundo, uma forma de fazer a conexão entre as outras ciências, ela é muito integradora. O propósito da geografia é olhar para a região, e a região ela não é só um recorte, ela é uma entidade própria, ela tem uma unidade, uma totalidade em si, tudo isso, né, todo esse bojo de verdades repetidas muitas e muitas vezes dentro da geografia clássica, né, a partir de alguns dos seus representantes, ele vai dizer que isso é o chamado excepcionalismo. Essa ideia de que a geografia teria, né, um caráter excepcional diante dos outros conhecimentos e que ela precisa ser tratada dessa forma. Então isso seria para ele uma grande bobagem, né, e que precisa ser combatida para que a geografia possa avançar enquanto campo do conhecimento. Então, avançando aqui na descrição do texto, né, vamos falar um pouquinho das origens desse excepcionalismo,
ele vai apontar 3 elementos em especial. O primeiro seria uma reivindicação excepcionalista, né? A primeira reivindicação excepcionalista, ele remonta aos textos do Kant, e aqui até uma citação dele, né, do próprio Kant, que diz o seguinte, que a história difere da geografia apenas com respeito ao tempo e ao espaço. A história, consiste num relato de eventos que sucederam no tempo, e essa geografia consiste num relato de eventos que ocorrem contiguamente no espaço. A história é narrativa, a geografia é descrição. Então, uma afirmação do Kant que, segundo ele, ganhou eco, né, depois do Kant, em vários geógrafos tentando defender, inclusive pela importância desse filósofo, né, a contribuição monumental que ele tem para vários campos do conhecimento, e o pessoal tentou se agarrar a essa afirmação que, segundo ele, é uma afirmação desastrosa para a geografia, porque realmente tenta, e para a história, né, que tenta particularizar esses 2 campos do conhecimento dentro dessa perspectiva de que eles são narrativos, descritivos, né, que eles lançam um olhar para compreender, né, toda essa totalidade de fenômenos, e daí então já seriam excepcionais, né? Trataria quase da totalidade do mundo, né? Tempo e espaço, né? Aí são duas vertentes de conhecimento que dão conta da totalidade do mundo, e por isso, né, são integradoras, são especiais, são únicas. Então, ele vai refutar em absoluto essa ideia do Kant. Ele vai inclusive tentar mostrar que quando Kant escreveu isso, né, ainda a própria filosofia da ciência ainda dependia de alguns avanços, né, que o próprio Kant testemunhou, mas que, né, lamentavelmente essa perspectiva dele perdurou para a geografia e a história. Outro ponto também, um trabalho fundamental, né, que é o trabalho do Humboldt, que é o Cosmos, e a ideia de que alguns geógrafos, né, que contemporâneos ao Humboldt trabalharam o Cosmos como se ele fosse uma obra geográfica. E, segundo, né, o Schaeffer, o próprio Humboldt apontou que o Cosmos é uma obra de cosmologia. Né? Então, que ele não estava propondo, ao escrever essa obra monstruosa, né, que fala de quase tudo, né, dentro daquela perspectiva enciclopédica, né, de tentar descrever o mundo na sua totalidade, ele não estava fazendo geografia, ele estava fazendo cosmologia. E para fazer a cosmologia, ele usava a geografia como uma ciência importante. Então, na perspectiva dele, o próprio Humboldt não tinha essa visão excepcionalista, mas a interpretação da obra do Cosmos, né, e a forma como ela foi encarada como um grande tratado de geografia, né, que ficou para a posteridade, né, acabou prejudicando o desenvolvimento dessa ciência. E por fim, de forma mais moderna, chegando no Hartshorn, né, a perspectiva do historicismo, que está presente na obra desses 2 autores, né, o Hartshorn, discípulo do Hettner, né, que tenta tratar a ideia de que o presente deve ser compreendido a partir de fatos do passado, que seria possível debruçar, junto com a história, né, debruçar o olhar sobre uma região, entender tudo que já aconteceu ali, as marcas do passado que estão expressas, e a partir dali você consegue compreender o presente e traçar uma descrição, né, e que essa própria perspectiva na história também tornaria a história especial, porque o historiador está preocupado com isso, né, com a narrativa dos fatos do passado, como se o historiador não lançasse sobre o passado também um olhar especial, ele não tivesse que ter uma determinada técnica para fazer a interpretação dos fatos do passado. Então, para ele também, essa perspectiva do historicismo, né, o que ele chama de historicismo, é um dos fundamentos, né, que estão aí na base do excepcionalismo e que traz esse prejuízo todo para a geografia. Bom, então, o que ele entende que precisa acontecer para que a geografia experimente aí uma evolução metodológica? Então, alguns pontos importantes, tá, que ele vai enunciar. Primeiro, a geografia precisa continuar, como qualquer outra ciência, a promover a integração entre teoria e aplicação,
isso é normal. Tem que abandonar essa bobagem de sistemática e regional, disputando. As disputas entre os pesquisadores, cada um com seu perfil, tentando dizer que o que ele faz é mais importante, talvez sejam saudáveis e naturais, né? A gente vê isso na física, a gente vê isso em qualquer campo do conhecimento, mas isso não torna a geografia especial. Então alguém que é mais teórico, frente a alguém que é mais aplicado, tudo isso faz parte de como uma ciência se desenvolve, e a geografia, né, teria que parar, né, de estar muito preocupada em dizer que isso é algo, interpretar isso como algo que particulariza a geografia junto a outras ciências. Outra questão que ele também quer enunciar, né, é que tem que haver uma preocupação no escopo das leis geográficas, tá? E aí vem a questão do espaço, né? Então, para ele, as leis geográficas, elas podem dispor, ainda que dispor sobre a estrutura da sociedade, sobre relações sociais como um todo, trocas simbólicas, elas precisam ser eminentemente morfológicas. Elas têm que falar sobre a ocupação do espaço, sobre o desenvolvimento do espaço. Então, se o geógrafo está propondo dar explicações a respeito do mundo e conferir alguma previsibilidade sobre como o mundo vai funcionar, a preocupação especial dele tem que ser com as estruturas espaciais. E nesse sentido, né, ele vai dizer da importância do mapa, né, e aí dentro dessa concepção que muito se repete hoje, né, como o geógrafo toma o mapa como algo fundamental, né, fica ofendido se o mapa é denominado meramente como uma ilustração, como um desenho, né, que o geógrafo precisa olhar para o mapa como uma ferramenta analítica, né, como um conjunto de dados, né, dados georreferenciados, enfim, né, toda essa discussão que existe mesmo dentro da geografia, e que ele vai estimular, né, os mapas precisam ser utilizados como recursos analíticos poderosos, né, eles são uma particularidade, né, técnica que a geografia tem, né, e que precisa reivindicar para si, né, uma especialização cada vez maior no uso desses recursos, e promover as correlações cartográficas, né, quer dizer, sobrepor diferentes níveis, né, com os mapas. Hoje a gente tem isso, né, nas nossas ferramentas cartográficas cada vez mais desenvolvidas, né, muitas delas são concebidas nessa lógica mesmo dos layers, né, no sentido de que a gente pode sobrepor os layers e a partir disso encontrar informações úteis, né? Então, bem como esses próprios recursos para promover comparações de tipologias espaciais. Então, a partir de determinadas técnicas de análise, utilizando sempre a informação georreferenciada, você ter a condição de lançar um olhar sistemático, né, sobre a realidade, sobre a distribuição dos fenômenos no espaço. Então, ele entende que a geografia precisa avançar em fazer isso de forma cada vez melhor, né, com mais capacidade. Outra coisa, abandonar a concepção de região como totalidade, né? Essa ideia de que a região compreende em si mesma, né, um todo, né, que ela tem um significado por si próprio, né? Isso tudo para ele é excepcionalismo. É tentar encontrar alguma coisa que efetivamente não existe, e ele tenta aproximar o conceito de região muito mais ao conceito mesmo de tipologia, de classificação, né, de tentar compreender a região como uma espécie de um recorte mesmo territorial, né, uma forma de abordagem que facilita, né, ou pela homogeneidade ou pela funcionalidade, né, até como colocou o Hartmann, né, a leitura de um fenômeno espacial. E, por fim, também, né, ele tenta fazer aí a separação entre o combate a um determinismo, né, a uma perspectiva negativa do determinismo e as consequências ruins que o determinismo já teve para o desenvolvimento da ciência e também para as nossas relações, para as relações sociais e políticas, né? Então você tem ali um ranço ruim do determinismo, né? uma falsa utilização do determinismo, mas a ideia é que é importante separar o que se chama de determinismo dessa aversão
que ele encontrava nos geógrafos e encontrar leis, padrões e regularidades, né? E dizer que isso não cabe à geografia, que isso não tem nada a ver com conhecimento geográfico, e vai dizer, não, isso não... E que podia, nesse sentido, ao tentar encontrar leis e padrões, ser acusado de determinismo. Está dizendo que não tem nada a ver, que essas coisas não estão relacionadas, né? E que lançar o olhar sobre o mundo para tentar encontrar padrões, né, é típico da ciência, né? Faz parte de uma compreensão lógica de que o mundo tem um funcionamento e que ele pode ser descrito, tá? Não seria afirmações, não estaria relacionado a afirmações que querem aprisionar as pessoas em relações determinísticas, tá? Bom, e finalmente ele tenta demonstrar aqui, agrupar mais ou menos em que tipos de leis a geografia deveria estar preocupada, né? Quais tipos de leis a geografia deveria propor. Então ele enuncia aqui 3 possibilidades que seriam muito importantes, tá? Então as leis da geografia física, que aí tem muita interação com outras ciências, né? Tem que buscar lá na geologia, tem que buscar na geofísica, tem que buscar nas ciências, nas outras ciências do clima, né? De forma que essas leis possam interagir para explicar a morfologia da superfície. Então, nesse sentido, poderiam surgir conhecimentos especializados que traçam leis a respeito da morfologia da superfície e essas leis são eminentemente geográficas, tá? Então, e também não teria problema nenhum dessas ciências, né, se sobreporem de alguma medida, mas a geografia teria o seu escopo muito bem definido ao tratar da morfologia. Outras leis que não são morfológicas, que não são espaciais, não são da geografia. As leis também da geografia econômica, que versariam de alguma maneira sobre as teorias da localização. Tá? Então ela fica paralela à economia regional mesmo, mas com foco no espaço. Tá? Então, também tentar compreender como, né, as sociedades e as atividades econômicas se distribuem pelo território, né, se distribuem aí nas regiões, né, em várias escalas de atuação, né, e essas leis seriam também eminentemente geográficas. E, por fim, o resto, né, assim, as outras leis que são transdisciplinares, sempre nesse sentido, tá, da geografia conseguir reivindicar a sua especialidade em compreender o espaço. Então, qualquer lei que faça a compreensão do espaço, né, a geografia poderia fazer essa reivindicação, e são campos onde a geografia precisa se posicionar e tentar produzir conhecimento. Bom, então o texto dele, né, tenta tratar, né, passa por esses elementos. Eu queria aqui dar 2 exemplos, tá, de desdobramentos futuros dessa perspectiva, né, que efetivamente as contribuições anteriores, né, a contribuição do Hartshorne, né, a gente percebe, né, lógico que a geografia aqui teorético-quantitativa também foi também já extremamente criticada, e, né, a gente vai até passar por alguma, né, tangenciar essa questão, porque o nosso objetivo aqui não é falar de evolução do pensamento geográfico, mas sim da evolução do conceito de região, mas enfim, né, essas coisas acabam se sobrepondo. Então, há muitas críticas desferidas à geografia teorética, né? Aqui em nenhum momento a ideia é tentar mostrar isso como uma evolução, né, no sentido de melhora, né, mas a própria história do conceito. Mas algumas coisas, né, foram desenvolvidas e ganharam muita importância, né, dentro desse escopo que esse texto está trazendo. Então, um exemplo aqui que é clássico, e é até uma teoria desenvolvida antes da própria escrita desse texto, né, que é a teoria dos lugares centrais, do Walter Kristalley, que passa muito por aí, né, pela tentativa de estabelecer leis a respeito da localização de atividades econômicas, e que, em alguma medida, se tornou uma forma importante de discutir, né, até hoje é importante, né, as pessoas ainda remetem aos conceitos desenvolvidos pelo Kristalley para falar sobre redes de cidades, sobre áreas de influência, né, de centros urbanos sobre regiões. Então, aqui tem uma representação, né, da teoria do Kristalley,
que tenta demonstrar, né, isso aqui seria um desenho, né, de uma realidade simplificada, né, uma planície onde as pessoas podiam acessar o sistema de transporte de uma forma né, se deslocar, né, em qualquer direção aqui não tem nenhuma influência, né, de redes de transporte. Então, nesse sentido, a depender da atividade econômica, cada um desses pontos, tá, dos produtos e serviços que estão sendo ofertados, cada um desses pontos a gente vai conseguir estabelecer um raio, né, na verdade é um hexágono, né, de ação da influência desse ponto e dos produtos e serviços que são aqui ofertados. E a rede urbana se constitui na medida que a influência de centros que possuem mais produtos e serviços se coloca, né? Então aqui a gente tem alguma coisa que localmente se estabelece, depois um outro produto e serviço que vai influenciar uma área maior e, por fim, né, uma outra área maior também. Então a rede urbana se constituiria muito nesse sentido. Aqui ao lado a gente tem um estudo do BGE sobre a área de influência das cidades que, em grande medida, bebe um pouco nesse conceito aqui. Então a gente vê exatamente isso, né, como é que determinados serviços aqui que emergem de São Paulo chegam lá em Manaus, chegam, né, em lugares bem distantes, né, conectando inclusive o território como um todo, né, na rede urbana a partir de alguns produtos e serviços que existem apenas aqui no Sudeste, mas também você vai ter pequenas redes, pequenas áreas de influência de municípios, né, de localidades em áreas menores, né, uma ocupação mais forte em alguns espaços, uma ocupação mais rarefeita no outro, mas alguma coisa que bebe nessa própria lógica. Então aqui haveria uma série de leis, né, de pressupostos gerais a respeito de como funciona a oferta de produtos e serviços, a disposição das pessoas em se deslocar para consumir os produtos e serviços. Então, que seriam o que se denomina, né, aí é um conceito muito frouxo nas ciências sociais, mas que se denomina, né, como leis, padrões, regularidades, que tentam descrever a forma como essas coisas funcionam. Outro exemplo, tá, o último, seria aí é interessante, né, a questão da lei, né, que é essa aqui é chamada de a primeira lei da geografia, tá, enunciada aí pelo Tobler, que vai dizer o seguinte, que tudo está relacionado com tudo, mas as coisas mais próximas estão mais relacionadas entre si do que as mais distantes. Então, é uma ideia de que existe uma ideia básica, né? Que muito provavelmente as coisas que estão mais próximas umas das outras vão se relacionar com mais intensidade. E a partir da enunciação dessa lei, há uma série de técnicas e modelos que foram desenvolvidos, tá, que passam por essas noções aqui, que são noções altamente usadas na geografia hoje. Tá? Então a noção de dependência espacial, um conceito fundamental da geografia, passa exatamente por isso aqui, né, que determinados fenômenos têm dependência espacial, eles vão ser mais intensos, né, e aí tem medidas bem complexas para tentar encontrar quais fenômenos têm maior ou menor dependência espacial, e a partir, né, uma forma de mensurar a dependência espacial, por exemplo, né, são as medidas de autocorrelação espacial, que hoje vários sistemas aí fazem, né, a autocorrelação espacial, e também os clusters espaciais. Mas essa ideia, né, quer dizer, esse fenômeno que está aqui descrito nesse mapa, se o vermelho for uma presença forte desse fenômeno, né, e o verde aqui, azul, for uma presença fraca, né, notavelmente existe uma influência espacial, né, se concentra aonde ele se concentra, né, com maiores valores, né, existe maior chance de um ponto vermelho ter outros pontos vermelhos em volta dele, e existe uma chance maior de um ponto azul ter outros pontos azuis e verdes no entorno deles, né, e é mais ou menos essa a ideia que está por trás da correlação espacial. Então também é uma perspectiva de formulação de leis e de regularidades que aos poucos foram sendo desenvolvidas, metodologias e muitos estudos que tentam compreender o mundo, né, a partir dessa enunciação, e vão testando essas hipóteses e efetivamente encontrando correspondência entre aquilo que está enunciado, né, e o comportamento
e o comportamento do mundo. Né? Evidentemente, como eu coloquei, né, são desenvolvimentos da ciência geográfica, do conhecimento, são questões que são muito importantes para alguns campos, mas que em alguma medida não deram conta, né, de tratar com outros temas, né? Então, e nesse sentido o próprio conceito de região precisou, né, e precisa sempre ser revisto, né, e repensado à luz de outras demandas que a gente tem para a geografia. Então é isso que a gente vai continuar vendo nas nossas próximas aulas, né, outras perspectivas geográficas, trazendo, né, aí em relevo outras visões e versões e formas de utilização do conceito de região. Tá? Então, agradeço aí pela atenção, né? Espero que tenha sido um momento produtivo. Né? Vamos ler esse texto, né, com cuidado. Espero que essa aula aqui possa te ajudar, né, a percorrer esse texto, né, que é um texto importante, muito interessante para a geografia. Então, até a próxima aula, a gente se vê.